Tiago capítulo 1, começando no versículo 22, diz: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Esses princípios que Tiago apresenta aqui são fundamentais para nós em entender como usar a Bíblia. Nós devemos usar, como ele diz aqui, como espelho, para refletir a nossa própria imagem, para olhar para nós e entender como Deus quer mudar a nossa vida. Se alguém olhar no espelho e perceber que tem sujeira no rosto, a coisa natural é limpar a sujeira. E assim, quando nós usamos as Escrituras desta maneira, servem para nos aperfeiçoar, para nos corrigir, para nos ajudar em todos os aspectos do nosso serviço ao Senhor. Mas há uma tentação muito grande de usar as Escrituras não como espelho, e sim como janela. Porque pela janela, eu posso olhar para o quintal do vizinho. Eu posso olhar para a casa dos outros. Eu posso olhar para a rua e ver quem está passando. Eu posso ficar observando os outros, ao invés de olhar no espelho para ver os meus defeitos. E é muito fácil olhar na janela e perceber tantas coisas erradas que os outros fazem, sem perceber que eu preciso aplicar a palavra na minha própria vida. Jesus tratou de um problema assim em Lucas capítulo 18, quando ele falou de dois homens que subiram ao templo para orar. E a ênfase que ele dá aqui, no fariseu e na sua oração, mostra para nós exatamente o perigo de olhar pela janela e não pelo espelho. Diz versículo 11 de Lucas 18, o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele não estava percebendo nenhum defeito em si, mas apontando até para os defeitos dos outros, chamando a atenção de Deus para olhar para os problemas dos outros e as coisas boas que ele queria apresentar de si mesmo. Quando nós usamos essas escrituras assim, como janela, acabamos ferindo princípios que o próprio Senhor nos ensinou. Por exemplo, em Mateus capítulo 7, parte do famoso Sermão do Monte, Jesus comentou sobre o problema de julgamento condenatório, de olhar para os outros para mostrar que estão errados, e assim destruindo e não ajudando ninguém. Ele disse em Mateus capítulo 7, versículo 1, Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aqui o princípio é muito claro. Aplique a palavra primeiro em nossa própria vida para poder ajudar outras pessoas. Quando olhamos pela janela e não no espelho, fazemos ao contrário. Observamos todas as falhas, todos os defeitos dos outros, sem perceber nossos próprios erros. Agora, a questão é que nós não devemos enxergar os erros dos outros, que devemos ficar cegos e nem perceber quando alguém faz uma coisa errada. Não, não é o ponto. Inclusive, o Novo Testamento ensina claramente a responsabilidade de ajudar outros com seus erros. Gálatas, capítulo 6, quando Paulo fala sobre a responsabilidade de cristãos em ajudar um ao outro, ele reconhece um fato real em nossas vidas. Às vezes nós tropeçamos. E assim ele diz, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e guarde-te
para que não sejas também tentado. Percebemos quando alguém tropeça. Percebemos quando alguém tem alguma dificuldade e devemos estender a mão para ajudar. Mateus capítulo 18, começando no versículo 15, Jesus até falou do problema que vem quando alguém nos ofende, faz alguma coisa errada contra nós. Nisso também nós não vamos simplesmente ignorar o problema, vamos tentar ajudar a pessoa a reconhecer a necessidade de corrigir, de se arrepender. Mateus 18, versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também à igreja, considere-o como gentio e publicano. Ou seja, alguém com quem não teria uma associação, envolvimento social. Mas para corrigir o irmão, temos que perceber. Temos que observar o problema do erro que ele comete. Até voltando para Mateus capítulo 7, aquele capítulo onde Jesus falou para não julgar e falou de ter uma viga no seu olho e tentar tirar o cisco do olho do outro. No mesmo capítulo, ele diz que temos que observar os outros. Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Ele continua falando sobre essa diferença entre o que uma planta ou árvore produz em contraste com outra. E no versículo 20 diz, assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, estamos olhando, sim, para os outros. Estamos observando e até identificando coisas certas e erradas. Nós temos que discernir. Temos que discernir entre o que é correto e o que é errado. O que Deus aprova, o que Deus condena. E isso significa distinguir entre pessoas que Deus aprova e pessoas que Deus condena. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 21 e 22, Paulo falou, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. E assim ele mostrou a necessidade de uma separação, uma distinção. Mas quando pensamos nessa instrução de Paulo, vamos aplicá-la primeiro em nossa própria vida. Eu preciso julgar todas as coisas na minha vida para abster das coisas erradas e reter as coisas boas. Depois eu posso olhar para a vida de uma outra pessoa e oferecer ajuda para fazer a mesma coisa. Olhando primeiro pelo espelho e só depois pela janela. E assim entendemos que o estudo honesto das Escrituras exige um coração sincero e humilde de uma pessoa disposta a corrigir seus próprios erros para poder ajudar outras pessoas a corrigir os seus. Vamos ter esses corações humildes, sinceros. Vamos estudar com honestidade e vamos usar a palavra de Deus primeiro como espelho para refletir a nossa própria vida.